E aí pessoal, tudo bom? André Rodrigues da MeTV, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Faz tempo que eu não faço vídeo aí para ensinar alguma coisa ou para passar alguma coisa, né? O último vídeo agora foi o do Ronin S, mas antes disso eu já estava um tempo parado. Todo mundo sabe que eu tô com um curso de Color Grading aí na praça e tô terminando de gravar alguns detalhes, resolver alguns problemas do curso, então eu tô meio sem tempo para poder gravar aí e fazer as lives com vocês. Bom, antes de começar, se você ainda não comprou o meu curso de Color Grading e quer aprender a tratar as cores do seu vídeo, não somente aprender a utilizar o DaVinci Resolve, que é o melhor software para tratar as cores do seu vídeo hoje, mas também aprender coisas muito importantes que a gente tem que saber antes de chegar no software. Coisas durante a captação, na pré-produção e etc. Então, se você quer aprender tudo isso, clica aqui embaixo, tem o link da página do curso, onde você vai poder conhecer o curso em detalhes, conhecer tudo que é abordado ali e também poder comprar aí o curso. É só clicar aqui embaixo na descrição no link que tem aí. Também na descrição eu vou deixar os links para downloads de tudo que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou mostrar vários vídeos, tá? E na descrição vai ter aí o link para você baixar todos os vídeos originais e exportados que eu fiz, os testes todos que eu fiz, para você poder comparar na sua casa. Porque aqui eu vou falar e vou mostrar para vocês, mas talvez vocês não vejam perfeitamente tudo que eu tô falando, porque o vídeo vai estar comprimido, aí manda para o YouTube, vai comprimir mais e tudo mais, então pode ser que vocês não consigam perceber tanto aí as diferenças de qualidade que eu tô falando, mas baixando os arquivos que estão aqui embaixo e comparando, vocês vão ver que tem bastante diferença. E se você ainda não conhece o meu canal, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like já nesse vídeo aqui e assiste todos os vídeos aí que tem bastante dica, muita coisa. Segue a gente lá no Facebook e no Instagram. E é isso, gente. Vamos ao que interessa. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que é muito importante e que tá todo mundo falando e perguntando toda hora. Já me pediram muitas vezes para gravar vídeo sobre isso. Eu já escrevi um artigo imenso sobre codecs, onde eu ensinei tudo isso aqui, onde eu falei, mas como é escrito, o pessoal às vezes tem preguiça de ler e também não fica muito didático ali ensinar por print screen, texto, etc. Então eu resolvi gravar esse vídeo, que na verdade eu já até falei disso num outro vídeo menorzinho que tem aqui no canal, mas ali eu não abordei muito bem, não falei dos detalhes e nem demonstrei as diferenças nem nada. Esse vídeo aqui vai ser bem completo, eu vou mostrar para vocês todas as diferenças e como que a gente faz para exportar corretamente H264 e H265 sem utilizar a nossa NLE, porque a gente já sabe, eu já falei isso muitas vezes, NLE é Non-Linear Edition, tá, gente? Edição não linear. São os softwares de edição, seja o DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut, Avid, todos esses softwares são NLEs. E como eu já falei muitas vezes, NLEs não são boas para se trabalhar com H264 e H265. Não quando você importa e tudo para você trabalhar ali, que isso é normal. Eu digo para exportar. Elas não fazem boas exportações, elas não trazem bons resultados quando a gente exporta em H264 e H265. Esses softwares são bons para trabalhar com DNX, ProRes, outros codecs superiores, muito melhores, sem tanta compressão, tá? Eles não são tão preparados assim para trabalhar com H264 e H265 na hora de exportar. Então o correto é a gente exportar em DNX ou ProRes, um codec de boa qualidade, e depois utilizar softwares específicos para H264 e H265. O Handbrake e o FFmpeg, que são os dois maiores e mais famosos aí. Existem outros, mas com esses dois a gente vai conseguir chegar a resultados maravilhosos, tanto de qualidade quanto de tamanho de arquivo. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui na descrição, eu vou deixar o link para o tempo do vídeo onde começa o tutorial, onde a gente ensina como fazer a exportação correta. Primeiro eu vou fazer uma demonstração, vou explicar o problema, como que funciona, o que é de ruim, o que é de bom de cada coisa, e explicar o porquê que a gente tem que fazer esse processo ao invés de utilizar as NLEs. Então se você quer aprender de verdade, quer entender o porquê que você está fazendo isso aqui, é melhor você assistir o vídeo inteiro. Se você quer aprender simplesmente como fazer, é só clicar aqui embaixo, vai ter aqui o tempo correto do vídeo para você ir direto para a parte do tutorial. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês dois casos. O primeiro eu peguei um arquivo em H264 gravado numa 80D, fiz um tratamento rápido, tá? E vou utilizar ele para exportar em vários formatos, vocês vão conseguir ver aí as diferenças. Esse arquivo foi gravado em Full HD e eu dei upscale para 4K, ou seja, eu estiquei ele para 4K. Então vocês vão ver aí que pode existir um pouco de perda de qualidade aí, porque eu aumentei ele de Full HD para 4K. Mas mesmo assim a gente pode ver que o resultado ficou bem tolerável e bem agradável aí, não tem tanto problema assim, tá?
E na verdade eu fiz isso de propósito também para gerar uma qualidade, vamos dizer assim, um pouco pior, exatamente porque eu quis testar um arquivo de qualidade não tão boa exportado e feito todos os testes e um arquivo de qualidade muito boa exportado e feito todos os testes. Então eu peguei esse arquivo, fiz um upscale, já baixou bastante a qualidade dele, também fiz um tratamento em cima e aí depois eu exportei ele tanto pelo DaVinci quanto pelo Premiere, quanto utilizando o FFmpeg, né? Eu exportei ele, aí vocês vão entender o processo que eu fiz aí, eu vou explicar mais pra frente. E também eu peguei um arquivo de RAW 12 bits, tratei ele e exportei em alta qualidade e também em H264, tanto DaVinci, Premiere, etc, H265 no Premiere também, fiz vários exportes aí, vários testes. E aí eu vou mostrar todas as diferenças para vocês. Nesse arquivo aqui da 80D vocês podem ver que eu joguei um filme Convert, no outro também, tá? Então isso aqui não é ruído, isso aqui que temos na imagem é grão, tá? É proposital, eu acho bonito e eu já expliquei isso no artigo. Eu vou deixar o link aí embaixo também, a diferença entre noise e grão, tá? Então eu coloquei um grãozinho aqui. E por que eu coloquei o grão nessa imagem? Tanto nessa quanto na outra eu botei o grão de propósito, porque normalmente quando a gente comprime para H264 e H265, a gente tem uma tendência a perder os detalhes assim como de e outras coisas da imagem. Então eu botei de propósito exatamente para a gente ver se a gente vai perder esses detalhes ou não, se a gente vai conseguir manter eles, se exportando de uma forma ou de outra a gente vai conseguir manter mais detalhe ou menos detalhe. Então foi proposital a utilização de grão aí. E também, vamos supor que essa imagem tivesse noise, a gente pode ver aí que o original aí, ó, mesmo fazendo o upscale para Full HD, a gente consegue ver que não tem muito noise nessa imagem não. Mas se a gente tem uma imagem com noise e exporta para H264 ou H265, a tendência é que esse noise piore, acabe virando artefato na tela, acabe dando defeitinhos, etc. Então é importante a gente ver todos esses comparativos com detalhes. Por isso que eu joguei bastante grão para a gente poder ver isso exportado lá no final, o resultado final, os comparativos. Então eu fiz essa primeira timeline aqui, onde a gente tem em cada track um arquivo final. Primeiro aqui eu tenho o original da 80D tratado, depois eu tenho o H264 exportado com o FFmpeg, depois eu tenho o H265 exportado com o FFmpeg, aqui em cima eu tenho o H264 gerado pelo DaVinci, ou seja, eu peguei esse arquivo aqui e exportei em H264 utilizando o DaVinci. Aqui eu tenho o H264 utilizando o Premiere e aqui eu tenho o H265 utilizando o Premiere. Depois eu vou mostrar para vocês também o tamanho em megabytes de cada arquivo desse, para vocês perceberem a diferença que dá também exportar utilizando um método ou outro, tá? E no final eu vou explicar como a gente deve fazer corretamente a exportação para H264 e H265 utilizando aí as NLS. Bom, então aqui ó, eu vou ativar e desativar cada uma dessas trilhas aqui e cada vez que eu fizer isso, vocês vão ficar olhando aqui para a tela e vocês vão ver se dá alguma diferença, se não dá, se muda alguma coisa, se não muda, ok? Então aqui ó, primeiro eu vou ativar o H264 do FFmpeg e a gente pode perceber, se olhar bem aqui para a parte do braço, ó, que existe uma leve mudança, como se fosse uma embaçadinha, bem de leve, tá? Ou seja, acabou danificando muito de leve o nosso grão, tá? Mas foi uma coisa bem leve. Depois, como eu falei, os arquivos todos estão aqui para download aqui embaixo, você pode abrir todos eles em tela grande aí e fazer o comparativo. Agora eu vou fazer o H265, a gente pode ver que também teve, mas foi um pouquinho menos. A gente teve um pouquinho, principalmente se olhar essa parte aqui do braço, ó, a gente consegue ver que há uma mudança ali bem de leve, tá? Às vezes essa mudança é melhor visualizada quando a gente dá play, consegue visualizar mesmo se o grão está funcionando direitinho, etc. Mas aqui, para o que a gente quer, já funciona bem ativar e desativar aqui mesmo parado, tá? No estilo. Então, olhando aqui nessa parte da imagem, a gente vê que houve uma micro perda, mas o resultado final foi muito bom, ficou muito perto do original, tá? Olha essa parte aqui da mesa também, ó. A gente consegue ver que dá uma embaçadinha bem de leve no H264 também, mas o resultado tanto do H264 quanto do H265 com o FFmpeg foi excelente. Agora eu vou fazer aqui o do DaVinci, ó. Esse aí é o resultado final e esse aqui é o original. A gente consegue perceber, principalmente aqui nessa parte aqui, ó, que dá uma embaçada um pouco maior do que o H264. Então H264, o DaVinci. H264 do FFmpeg, DaVinci. FFmpeg, DaVinci. FFmpeg, DaVinci, que assim a comparação dos dois direto a gente consegue ver melhor. Então eu tenho esse resultado com o FFmpeg e tenho esse com o DaVinci. A gente consegue perceber que o DaVinci deu uma embaçada bem maior aí, tá? Bom, a gente viu aí que o DaVinci já não foi tão bom pro H264, apesar de ser um resultado satisfatório, vamos dizer assim, mas depois a gente vai ver a desvantagem, que é o tamanho do arquivo, ele ficou bem maior
a gente vai ver isso depois. E por fim a gente tem o Premiere, que é de longe o pior resultado. Eu tô agora aqui sem o Final Cut em mãos, mas eu já exportei milhares de vezes com o Final Cut, eu sei também as diferenças que dá, tá? Ele também não trabalha bem com isso, então como eu falei, nenhuma NLE faz esse trabalho bem feito, tanto no quesito qualidade quanto no quesito tamanho de arquivo. Algumas vão chegar muito próximo na qualidade, mas a gente vai ver que o tamanho do arquivo não fica condizente e acaba atrapalhando a gente. Como eu falei, o H264 do Premiere, agora eu vou ativar aí, e o resultado a gente pode ver que deu um shift considerável de cor, tá? Então se a gente olhar bem aqui a parte da mão, do braço, a gente vai perceber que vai sair dessa cor que tá quente, né? Que tá bem quente aí, puxando pro vermelho, e vem um pouquinho de tom esverdeado ali na imagem, ó. Reparem bem aqui nos dedos e tal, com o Premiere, sem o Premiere, o original. O do Premiere e o original. Então ele trouxe um tom esverdeado para a imagem, também teve um leve shift aí de contraste. O nome disso é shift de cor e shift de contraste. A gente tem vários tipos de shift, a gente pode ter o shift de luminância, de cor, de contraste, de saturação, e pode ter todos eles juntos ou um ou outro combinado. Então, quando a gente tem o arquivo final com uma alteração, seja de contraste, saturação, luminância ou cor, a gente tem um shift de cor ou saturação, contraste, luminância, como a gente chama. E aí a gente conseguiu ver aí que a gente teve um shift de cor e um pouco de contraste também. Ó, se você reparar bem as partes pretas da imagem e tudo, pode ver que ficou um pouco mais claro e diferente aí, ó. E agora o H265 do Premiere, que foi ruim por dois motivos. O primeiro, ele demora muito para exportar, trabalha muito mal. A gente consegue, eu acho que se você exportar em DNX e depois for lá e transformar em H265 usando FFmpeg ou o Handbrake, ainda assim você vai fazer mais rápido do que exportando pelo Premiere. O H265 do Premiere tá bem ruim. Quando eu falo Premiere, eu tô falando de MIDI Encoder também, tá, gente? É a mesma coisa, já expliquei isso em outros vídeos. MIDI Encoder, Premiere, é tudo a mesma coisa, tá? Então eu vou ativar e desativar aqui e vocês vão ver a diferença de resultado. Bom, dá pra ver aí que além de ter um shift terrível de cor aí, e principalmente de contraste, né? Ele destruiu aí o contraste da imagem. A gente também teve uma perda de qualidade grande. Muita parte do grão e etc. foi embora, viu? Ficou quase lisa a imagem aí. A gente perdeu boa parte aí da exportação. Então eu vou botar aqui o H265 do FFmpeg, tá? Tá agora na tela. E vou ativar o do Premiere e vocês conseguem ver a diferença aí. Tanto de grão, cor, esse contraste que foi embora todinho e por aí vai. Ficou claro aqui que utilizando uma imagem de baixa qualidade e exportando aí, utilizando o Premiere ou o DaVinci em H264 ou H265, o resultado não é dos melhores. O DaVinci até ficou perto, mas ainda assim o problema é o tamanho dos arquivos. Bom, então eu abri aqui a pasta com os originais e tudo mais para mostrar o tamanho dos arquivos para vocês. Esse aqui foi o Premiere exportando em H265, a gente ficou com 14.8 megas. O tamanho ficou muito bom, mas a exportação foi muito lenta e o resultado foi péssimo, como a gente viu lá, foi o pior de todos. Depois a gente tem o Premiere exportando em H264, que ficou com 136 megas, ficou terrivelmente grande. Isso porque eu exportei numa qualidade alta? Foi, eu exportei numa qualidade alta, mas mesmo numa qualidade alta, ele não se igualou em qualidade ao FFmpeg. Então, só isso a gente já consegue provar aí que com o FFmpeg e com o Handbrake a gente consegue chegar a resultados muito melhores em qualidade, em cor, em contraste, etc., com tamanhos muito menores. Quer que eu prove isso para vocês? O H264 aqui do FFmpeg ficou com 40.9 megas, ou seja, mais de um terço, né, do Premiere, tá? E o H265 do FFmpeg ficou com apenas 13.5 megas, ou seja, a qualidade ficou melhor até do que o H264. O H265 ele tem tendência a ter uma qualidade muito melhor do que a do H264 e tamanho muito menor. É um codec muito mais inteligente, comprime de uma forma muito mais inteligente. O maior problema do H265 é que você não vai conseguir enviar ele pelo WhatsApp nem pelo Instagram. Nenhum dos dois ainda está trabalhando com o H265, tá? Então, se você vai trabalhar com WhatsApp e Instagram, você vai ter que exportar em H264. Se você vai para YouTube, etc., você vai exportar em H265. Uma coisa importante, todas essas exportações assim, aqui foram feitas em 4K, tá? Eu exportei em qualidade, em resolução 4K. Depois, mais à frente, a gente vai entender que o Handbrake ele não trabalha ainda com o 4K. Na verdade, ele trabalha, ele exporta em 4K e importa também alguns arquivos em 4K. Porém, para o processo que eu vou ensinar aqui, que é para a gente exportar em 4K, a gente vai ter que exportar em DNX-HR. E o Handbrake ainda não trabalha com DNX-HR, só o FFmpeg. Então a gente vai aprender a utilizar os dois aí em determinadas situações.
Até porque se você for fazer Instagram e WhatsApp, você não vai exportar em 4K, você vai exportar em Full HD ou formatos menores, não tem sentido nenhum você exportar em 4K para eles, e aí você vai utilizar o Handbrake. Por último aqui a gente tem o resultado do DaVinci, que foi aquele que ficou perto do resultado do H264 do FFmpeg em qualidade, mas o tamanho a gente pode ver que ficou bem diferente aí, deu quase o dobro do tamanho. Então a gente consegue utilizar o FFmpeg para ter uma qualidade um pouquinho melhor do que a do DaVinci, com um tamanho de arquivo muito menor. E se a gente falar de H265, como eu tinha dito, 13.5 megas, muito menor, com qualidade muito superior. Certo, aqui eu tenho uma outra timeline onde eu peguei um arquivo de 12 bits e exportei em DNX HR HQX, né, 10 bits, a gente pode ver aqui o bitdeft. Então a gente tem um arquivo em 10 bits, tá, original ali, e aí eu peguei e fiz a conversão dele, tanto pelo Premiere quanto do DaVinci, etc, para H264 e H265, tanto em 8 bits quanto em 10 bits para a gente ver o comparativo. Então aqui a gente tem o original e eu vou ativar aqui o H264 8 bits do FFmpeg. A gente pode ver que a diferença aí foi praticamente nula, né? A gente teve um pouquinho de diferença no grão, que ficou um pouquinho mais saturado ali. Então se a gente olhar aqui em cima aqui, ó, a gente consegue ver que ele ficou aqui com o H264, aqui o original. Aqui o H264, aqui o original. Ele ficou um pouquinho mais saturado. Já o H264, 10 bits agora, exportado pelo FFmpeg também. Pode ver aí que praticamente zero de diferença, né? A imagem praticamente não se altera. Tá? Tem um pouquinho de perda, mas é uma coisa muito mínima, é insignificante. Tá? Então o H264 e 8 bits ou 10 bits funcionando muito bem com o FFmpeg. Agora o H265, 8 bits, a gente pode ver de novo que como saiu de 10 bits para 8 bits, a gente consegue notar uma pequena diferença, uma saturaçãozinha de leve a mais no grão, mas o resultado também muito satisfatório. E já o 10 bits a gente conseguiu manter aí a qualidade igualzinho. Então, tanto o FFmpeg H264 quanto o H265 10 bits e o original sendo 10 bits ficou muito bom, tá? Resultado excelente, praticamente sem mudança. Agora a gente tem aqui o DaVinci em H264, a gente percebe que já teve uma mudança grotesca, tá? Percebam, olhem bem essa parte aqui da imagem, tá? Aqui, as partes escuras, a gente vai ver que além de a gente ter um embaçado, né? Ele deu uma embaçada bem grande na imagem, ó. Aqui é o DaVinci ativado, aqui é o original. E o grão, né? O próprio grão, esse embaçado vem exatamente do grão, que o codec vai ali, comprime e acaba ficando uma coisa não muito orgânica, acaba estragando a imagem. Então já deu uma diferença considerável aí com o H264 do DaVinci. Também tem um leve shift de cor, muito leve. Se a gente olhar essa parte aqui do quadro preto aqui, a gente vê que ele fica um pouquinho mais roxo quando eu passo para o H264 do DaVinci. Aqui é o DaVinci, aqui sem o original. Aqui o H264 DaVinci, aqui o original. Então tem um leve shift aí também. E mais uma vez o Premiere vai se sair muito mal. Eu vou ativar aqui o H264 do Premiere e a gente vê que caiu, além da qualidade, a mesma coisa que o DaVinci, deu aquele esbranquiçado, perdeu, deu um embaçado, perdeu um pouco a qualidade do grão e mudou muito o contraste e a cor. Reparem a blusa dela aí e tudo mais, deu um shift de contraste e cor grande, tá? Principalmente contraste, né? De contraste e cor não, desculpa, de contraste e saturação grande. A cor até que se manteve bem fiel, assim, teve acho que pouca mudança. E o H265 do Premiere, mais uma vez, sendo o pior de todos. Olha aí, terrível o contraste, né? Mudou completamente o contraste e a saturação. É claro que esses shifts de contraste e saturação a gente pode mexer lá no arquivo original, lá na timeline e exportar de novo, ficar. Só que você vai perder um tempo gigante para chegar exatamente onde você quer. Então, isso é importante que isso não aconteça. Então tem aqui o Premiere H264, aqui o H265 ficou pior ainda, H264 e H265 do Premiere, e eu tenho aqui o do DaVinci, H264 do DaVinci, H264 do Premiere, tá? E o original. Então, gente, a gente conseguiu ver aí que a diferença é muito grande, tá? Não tem o que discutir, a qualidade fica pior, tem shift de cor, contraste, etc. Então, não vale a pena utilizar NLE para exportar H264 e H265. Certo? Então, como é que a gente faz isso corretamente? Como é que a gente trabalha com o nosso arquivo corretamente? Como é que a gente exporta ele para poder trabalhar esse arquivo aí e finalizar ele em H264 e H265? Como eu falei, para isso a gente vai utilizar o FFmpeg e o Handbrake. Então vamos lá, gente, vamos aprender como fazer isso. Eu vou deletar aqui da minha timeline tudo isso, vou deixar só o meu arquivo original aqui, tá? Então,
e acabei deletando o original, vou puxar aqui de novo o original DNX HQX 10 bits, tá bom? Então eu tenho aqui o meu arquivo original, tá? Com o tratamento que eu fiz, qualidade, etc. 10 bits. E aí, como que a gente exporta a nossa timeline para poder utilizar no FFmpeg e no Handbrake, como utilizar eles? Primeira coisa se a gente vai trabalhar com 4K, a gente vai exportar em DNX-HR, que é o que suporta resoluções de 4K, ou ProRes, né? E aí a gente vai trabalhar com esses dois codecs, ou ProRes ou DNX-HR. Bom, se a gente está trabalhando em 4K, a gente não vai para WhatsApp, para Instagram, etc. Então a gente pode trabalhar com H265. Ou seja, o melhor resultado para a gente vai ser utilizar o H265, tanto em qualidade quanto em tamanho de arquivo. E aí a gente vai poder subir para o Vimeo, para o YouTube, etc. Tudo funciona perfeito, Facebook, etc. Já testei tudo. Se a gente vai usar esse arquivo 4K para rodar numa TV, aquela coisa de botar no pendrive, etc., aí a gente vai ter que exportar em H264, porque muitas TVs, DVDs, etc., não rodam ainda arquivos em H265. Então é arriscado, pode ser que a TV do seu cliente não rode e tal, então sempre exporte em H264 se vai rodar para a TV, essas coisas. Já se a gente for trabalhar para WhatsApp e Instagram, a gente vai trabalhar em Full HD para baixo, né? A gente não precisa de uma resolução maior para essas plataformas, a gente vai ver no celular e tudo mais, então não tem necessidade de a gente fazer uma exportação em resolução maior do que Full HD. E aí a gente vai trabalhar com o DNX HD, que suporta resoluções até o Full HD, tá? E a gente vai conseguir trabalhar com o Handbrake. O Handbrake é uma ferramenta muito mais fácil de trabalhar do que o FFmpeg, né? Pelo menos até você se acostumar, o FFmpeg é linha de comando e tal, você copia e cola, funciona, mas a gente tem que saber uns detalhezinhos. Já o Handbrake é uma interface visual, é um software que você vai abrir ali e vai conseguir fazer as configurações. O Handbrake é mais fácil de trabalhar e para a maioria das vezes a gente vai utilizar ele para exportar em Full HD. Por quê? Porque ele não trabalha com o DNX-HR, pelo menos por enquanto não. Se mais na frente eles atualizarem o programa para trabalhar com o DNX-HR, aí a gente vai usar sempre ele e vai esquecer o FFmpeg porque ele traz um resultado ótimo e vai estar trabalhando com o DNX-HR para fazer 4K. Não é que ele não faça 4K, ele até faz, mas não vindo de DNX-HR. E no caso a gente vai trabalhar com esse codec. Então, para a gente fazer a exportação da nossa timeline, vamos supor que eu tenha aqui esse vídeo ou que fosse uma série de vídeos aqui, fosse uma timeline completa, eu vou exportar o meu arquivo em DNX-HR. Então, eu vou ensinar a fazer isso tanto no DaVinci quanto no Premiere. Então, eu tenho aqui o meu arquivo, ele está em 10 bits, né? Minha timeline está aqui pronta. E o que eu vou fazer é, aqui na aba de exportar, na aba do vídeo, eu vou selecionar a opção MXF OP1A, que é o codec que vai ser utilizado, né, o formato para a gente poder exportar em DNX-HR. O QuickTime também tem essa opção, tá? Vai exportar em .mov, mas eu prefiro utilizar o MXF, que é o padrão mesmo da indústria aí, e é o original do codec, né, o original da Avid. Então, MXF OP1A, e aí eu vou aqui escolher DNX-HR ou HD, depende. Se eu for exportar em Full HD, eu vou escolher DNX-HD. Se eu for exportar em 4K, DNX-HR. A qualidade aqui, LB, SQ e HQ são 8 bits, o HQX ele tem 10 bits e 12 bits, e o 444 também 10 bits e 12 bits. O 444 é a qualidade máxima, sem compressão praticamente, então em geral a gente não vai utilizar. Na verdade, a gente vai utilizar de acordo com o nosso arquivo original. E também do que a gente quer manter, né? Se o nosso arquivo original tem 12 bits e a gente quer manter os 12 bits, a gente vai exportar em 444 12 bits, ou em HQX 12 bits, e por aí vai. Se a gente está em 10 bits e quer manter os 10 bits, a gente vai exportar em 10 bits. Ou se a gente está em 8 bits e quer exportar, a gente vai exportar em 8 bits. Não adianta pegar 8 bits e exportar em 10, 12, porque não vai fazer diferença. Então, o ideal é você exportar na mesma qualidade que o seu melhor arquivo ali na timeline ou numa qualidade maior, tá? Mas em geral você vai exportar ali na mesma, um pouquinho maior. O mesmo vai servir para o DNX-HD. Tem aqui o 10 bits, o 8 bits, e aí você vai exportar. O DNX-HD não tem opção de 12 bits, tá? Você tá vendo aqui que ele tem várias opções de 145, 220. Isso aqui é a quantidade de bitrate. Quanto maior aqui o número, melhor a qualidade, tá? Então, em geral, a gente vai exportar em 8 bits, o maior de todos aqui, que é esse aqui, o 220, 185, 175, 8 bits. Ou o 10 bits, se você quiser o arquivo final em 10 bits. Eu tenho feito muito H265 10 bits para subir para YouTube, Vimeo, essas coisas, eu só exporto assim. Mas como eu falei, o WhatsApp e o Insta não trabalham assim. Então, se você for mandar para o WhatsApp e Instagram, você vai ter que exportar em 8 bits mesmo. Então, o processo é esse. Eu tenho aqui minha timeline,
MXF OP1A, você vai ter essa opção no Final Cut, no Sony Vegas, no Premiere, etc. Eu vou explicar aqui da DaVinci Premiere, mas todo software vai te dar a opção de exportar aí hoje em DNxHR. Acho que nenhum software você vai ter esse problema de não achar esse codec aí, acho que todos vão ter, tá? Vou exportar em DNxHR, porque no caso eu estou fazendo 4K, então eu vou escolher aqui DNxHR HQX 10 bits, porque eu quero manter os 10 bits, tá? Eu poderia exportar em 8 bits também em HQ, aí é de cada um, depende do que você quer o resultado final. Então, vou escolher sempre uma qualidade ótima, máxima, o melhor possível. Aqui no Advanced Settings eu deixei o Data Level sempre em vídeo, tá? E aí o file, eu vou escolher aqui, vou botar aqui teste final. Eu vou escolher aqui onde eu vou exportar ele, certo? Já separei uma pasta aqui, teste H264, adicionar o meu render queue aqui e vou mandar renderizar. Bom, a gente aprendeu aí como exportar em DNX pelo DaVinci, agora eu vou ensinar aqui pelo Premiere, tá? Como fazer a exportação em DNX HD ou HR, tanto faz. Aqui no Premiere eu vou fazer em DNX HD, tá? Para só ficar diferente, vocês verem a diferença, mas e também para eu poder utilizar lá no Handbrake na hora do exemplo. Mas aqui você também vai exportar, conseguir exportar em DNxHR 4K se quiser, tá? Então Ctrl M para abrir a janela de exportação. Isso aqui tudo serve tanto para o Premiere quanto para o Media Encoder, é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai escolher a forma de exportação. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é, no formato, escolher a opção DNxHR, DNxHD, MXF OP1A. A gente tem a opção MXF OP1A aqui embaixo, tá? Essa opção aqui é para quando a gente vai exportar para TV, normalmente TV pede XDCAM e etc, a gente vai utilizar ela. Para o nosso caso, a gente quer DNxHR, DNxHD, MXF, OP1A. Então selecionei essa opção de formato. E aí a gente tem os diversos presets, como é lá no DaVinci. HQ, HQX, etc. HQX, 10 bits ou 12 bits, HQ, SB, LB, 8 bits. Tem também a opção RGB 444, etc. Tudo isso a gente tem aqui, também os frame rates, tudo já pré-organizados, né? São presets. Então, o que a gente quer aqui, esse arquivo está em 8 bits, então eu não preciso exportar ele em 10 bits. Eu posso exportar ele já em DNX HQ, que ele vai ter uma qualidade boa e já em 8 bits. A outra coisa é que agora eu vou exportar em DNX HD e não DNX HR, tá? Porque eu vou utilizar em Full HD para fazer um vídeo pelo Handbrake. Então, as primeiras opções aqui todas, DNX, HQ, HQX, etc., são DNX HD, que ele não tem nada escrito, apenas DNX. As seguintes são DNX HR, e aí tem HQ, HQX, etc. também, todos com seu FPS e a resolução 2K, 4K, Ultra HD e por aí vai, LB, tá vendo aqui? A gente tem todas as opções, SQ, RGB, etc. Então, no caso, a gente não vai utilizar DNxHR agora, mas você pode também. Se eu fiz um vídeo em 4K no Premiere e quero exportar ele em 4K, vou utilizar aqui essas opções do DNxHR. Mas no caso aqui eu vou utilizar DNX HD, tá? Para Full HD. No caso aqui, DNX HD HQ 24 FPS, que é o original, 1080p aqui. Então eu escolhi DNX HQ, tá? Que é 8 bits e 1080p aí. Então DNX HD HQ 8 bits, tá? A gente tem aqui outras opções de presets, tá? A gente pode escolher aqui embaixo também, tá vendo? E aí a gente pode ir para SQ, LB, quanto HQ melhor qualidade, SQ um pouco pior e LB pior ainda, isso em quantidade de bit depth, tá? Em bit depth não, desculpe, em bit rate. Bit depth é 8 bits. O bit rate vai diminuindo, o HQ é o melhor, quer dizer, na verdade, RGB 444 tem o melhor e você pode escolher 10 bits. HQX tem tanto 10 bits quanto 8 bits, melhor qualidade. HQ só 8 bits, qualidade um pouco inferior. SQ, menos qualidade ainda, 8 bits e LB é a pior das qualidades 8 bits, tá? Mas no caso a gente vai exportar sempre, normalmente a gente vai utilizar o HQ ou HQX, né? Se a gente quiser 10 bits, a gente vai utilizar o HQX, se a gente quiser 8 bits, o HQ, seja no DNX HD ou no DNX HR, certo? Aqui o frame rate e tal, eu sempre marco a opção Render at Maximum Depth e Use Maximum Render Quality e desmarco a Smart Render Codec, certo? Aí eu vou escolher aqui um nome, né? Vou chamar de... vou botar aqui no outro HD. Vídeo final DNX HD, que o outro é o HR. E aí, seja HR ou HD, tanto faz, já fiz as configurações e eu mando exportar aqui no Premiere.
Certo, então o primeiro passo é sempre exportar em DNX, HR ou HD, dependendo da resolução que você quer, da sua NLE. Então, da NLE vai sair em ProRes ou DNX, sempre. Não vai utilizar ela para exportar H264. E o segundo passo é gerar o H264 a partir desse arquivo que a gente exportou. Ou a gente vai utilizar o Handbrake ou o FFmpeg. Eu vou te ensinar a utilizar os dois aí. Então a gente tem aqui a tela inicial do Handbrake, tá? A gente vai utilizar ele para trabalhar com o DNX HD, porque ele não importa DNX HR ainda, no futuro pode ser que sim. Ou, se você estiver trabalhando com ProRes, você vai conseguir trabalhar tanto Full HD quanto 4K, seja lá qual for a resolução, ele importa ProRes, tanto 4K quanto Full HD, tá? Já no caso do DNX, se a gente estiver em 4K, a gente vai utilizar o FFmpeg. Na verdade, o FFmpeg também pode ser utilizado para Full HD também. Se você quiser só ter o FFmpeg e utilizar ele tanto para Full HD quanto para 4K, vai funcionar. Tá? Ele trabalha tanto com DNX HD quanto DNX HR, também quanto ProRes, seja 4K ou Full HD. Já o Handbrake, ele funciona com ProRes e outros codecs em 4K, mas não funciona com o DNX HR. Não ainda, vamos ver no futuro. Mas na verdade eu fiz isso só para vocês entenderem como que trabalha com o Handbrake e como que trabalha com o FFmpeg. A gente vai utilizar os dois e aprender a utilizar os dois aí e vai utilizar o que a gente achar melhor, tá? Então, primeiro aqui, o Handbrake. A gente pode clicar aqui em File, tá? Para escolher um arquivo, tá? E importar ele e fazer a conversão. Então eu escolho aqui, dou Open e aí eu vou conseguir trabalhar. Opa, eu escolhi o DNX HR. Então a gente viu aí que ele não reconheceu, que foi esse aqui, teste final DNX HR. Vou escolher o DNX HD aqui e aí ele vai reconhecer normal. Então a gente vai importar o arquivo dessa forma, ou quando a gente estiver nessa janela a gente pode importar um folder, uma pasta inteira. Então ele vai selecionar todos os arquivos e as configurações que você colocar, ele vai fazer todos de uma vez, tá? Ele vai exportar vários arquivos de uma vez quando você vai fazer o batch, né? Que a gente fala, que é fazer uma exportação de vários arquivos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho um arquivo aqui que é em 4K da Ursa, tá? Da Ursa Mini Pro, que é ProRes 4K. E aí eu importo aqui, ó, e ele funciona normalmente. Ele vai importar o arquivo 4K, mesmo sendo 4K. Então o problema dele mesmo é com o DNX HR, tá? Não é com a resolução 4K. Vocês podem ver aqui, ó, 4K, até 4K DCI nesse arquivo, ele importou normal, só que esse arquivo é em ProRes. Então se você trabalha no Mac, ou se tem algum software aí no Windows que exporta em ProRes, tipo o Scratch, por exemplo, você vai conseguir utilizar o Handbrake e você vai dispensar o FFmpeg. Você não precisa do FFmpeg para nada. Se você não trabalha no Mac ou não tem uma forma de exportar em ProRes, aí você vai ter que utilizar o DNX, que é o que eu prefiro utilizar. Eu só utilizo o DNX, seja no Mac ou no PC, porque aí funciona em tudo. O DNX hoje para mim é o padrão aí para utilizar para tudo. Então, com o DNX você vai utilizar o HD no Handbrake e o HR no FFmpeg. Então, importei aqui o meu arquivo DNX HD, eu vou marcar a opção Web Optimizer, vou desmarcar essa line AV Start aqui, tá? E vou escolher o formato MP4, tá? Depois eu vou aqui em dimensões e vou tomar muito cuidado com o cropping. Normalmente, se o seu vídeo tiver uma tarja, por exemplo, tarja aquelas tarjas de 2.35 de aspect ratio, etc, ou laterais, etc. Se o seu vídeo tiver alguma tarja preta em volta, se você deixar em automático, ele vai cropar o seu vídeo e vai fazer a resolução automaticamente para aquela tarja, tá? Se você não quiser que ele crope, você tem que botar em Custom e zerar todos os valores aqui para ele não cropar nada, tá, do seu vídeo. Certo, o meu vídeo aqui ele não tem um aspect ratio diferente, então eu posso deixar em automático, não tem problema. A resolução, eu vou setar aqui 1920 por 1080, né, que é o que eu quero de resultado final. Esse anamórfico aqui a gente vai deixar em None, tá? Se a gente estiver utilizando um vídeo anamórfico, tudo bem, mas por agora a gente não precisa dessa opção, tá? E o módulos a gente não precisa alterar. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, se vocês perceberem que eu mandei o Keep Aspect Ratio aqui, ele está mandando 1690 porque ele está cropando. Então, como ele tem essa ferramenta de crop automático, ele está achando que essa parte preta aqui é para cropar, ele está cropando uma parte do meu vídeo aqui porque ele achou que meu vídeo tinha uma parte preta. Então é aquilo que eu falei, o cropping bota em Custom e deixa zerado, que aí você vai conseguir manter o aspect ratio correto da sua imagem, tá vendo aí, ó, 1920 por 1080, tá? Então, o cropping procura deixar em Custom tudo zerado. Se você quiser que ele crop, você pode deixar em automático, mas tem que tomar cuidado com isso aí, para ele não cropar a parte que, na verdade, é preto, mas não é tarja, né? Ou você pode simplesmente botar em Custom e zerar, pode desmarcar o Keep Aspect Ratio e setar aqui corretamente o tamanho que você quer, tá? Você pode forçar o programa a fazer o que você quer. Depois a gente vai na aba Filtros
vai desmarcar essa opção de interlace aqui, vai deixar tudo desligado, tá? Off, 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 0, tudo desligado. Na aba vídeo a gente vai escolher o nosso codec. Se for para WhatsApp e Instagram, já expliquei, tem que ser H264. Nem sei se o 10 bits funciona, talvez funcione. E se não for, eu prefiro exportar já em H265, porque praticamente todos, o YouTube, etc., Vimeo já tudo aceita, Facebook, a qualidade fica melhor e o tamanho do arquivo fica menor. Então eu posso utilizar o H265, seja 10 bits, ou 12 bits, ou 8 bits. Eu normalmente exporto em H265 10 bits para utilizar aí, seja para YouTube, etc., o que for. Se for para o WhatsApp, eu exporto em H264, tá? Também, como eu falei, para TV, essas coisas, H264 sempre. Então aqui no caso não vai importar muito, depende da sua situação, você vai escolher, eu vou escolher aqui H265 10 bits mesmo, tanto faz, depende do que você for utilizar. E aí o frame rate, vai colocar o frame rate do arquivo original, no caso lá eu exportei acho que em 24 fps, então eu vou deixar aqui em 24. Normalmente eu marco o frame rate constante, tá? E não peak frame rate, tá? Que aí seria o frame rate variável, eu prefiro o constante. O que vai definir a qualidade do nosso vídeo aqui é o RF, que é o fator aqui que se utiliza para medir a qualidade do H265 e do H264. Em H265 você vai conseguir ótimos resultados entre 20 e 26 por aí. Em H264, ótimos resultados entre 18 e 24. Então a gente tem uns 2 pontos aí de compressão para o H265. A qualidade do H265 em 20 vai ser a mesma ou até um pouco melhor do que a qualidade do H264 em 18. Aqui, quanto menor o número, melhor a qualidade. Quanto maior o número, pior a qualidade, tá? E a gente vai regular isso aqui para definir o tamanho do nosso arquivo também, para a gente, se o nosso arquivo ficar muito grande, a gente pode ir piorando a qualidade para ele ficar um pouco menor. Normalmente eu utilizo 20 como valor para H265 e 18 para H264. E como eu falei, sempre constante quality. Eu não utilizo esse average bitrate, não vale a pena, demora mais para exportar e a qualidade fica pior. Sempre coloco em constante quality. Um segundo parâmetro que vai definir um pouco da nossa qualidade, ele não vai afetar tanto assim a qualidade, mas ele afeta um pouco, mas ele vai afetar principalmente o tamanho final do arquivo. É o encoder preset. Ele vai de ultra fast, very fast, faster, fast, medium, que seria o normal, slow, slower, very slow e placebo. Quanto menor aqui, quanto mais devagar, ou seja, slow, slower, ele vai gerar um arquivo menor, tá? Quanto mais para a direita aqui, menor será o tamanho do nosso arquivo. Quanto mais devagar o preset, o encoder preset, menor o tamanho do arquivo e provavelmente melhora a qualidade um pouco. Porém, quanto menor, quanto mais lento, mais devagar vai ser a nossa exportação, mais vai demorar para exportar, tá? Já quanto mais rápido vai ser a exportação, mas a qualidade pode piorar um pouco e o tamanho do arquivo vai aumentar. Bons tamanhos de arquivos e qualidade você vai ficar entre faster e slow, tá? Eu normalmente exporto em slow, porque ele exporta numa velocidade considerável, boa, e a qualidade e o tamanho do arquivo ficam ótimos. Mas se você estiver na pressa, você pode utilizar um fast, um faster, tá? Para poder exportar mais rápido, ele vai fazer o trabalho muito mais rápido, mas o arquivo pode ficar um pouco maior. Então você tem que saber aí dosar o RF e o encoder preset aqui para ficar numa configuração legal. Normalmente H265 eu faço 20 de RF e no encoder preset de slow, e H264 18 de RF e o encoder preset também slow. Às vezes na pressa eu jogo para fast. Certo, o encoder tune aqui a gente vai deixar em none, o encoder profile em automático, a gente não vai mexer nessas configurações, tá? A última configuração que a gente tem aqui é o áudio, que a gente pode jogar aqui, modificar ele como padrão fica em 160, tá? Mas a gente pode jogar para outros valores e também trocar o formato, AAC, MP3, etc. Normalmente eu uso mesmo o AAC em 160. Uma coisa importante, quando a gente está aqui, por exemplo, se eu mudar aqui para 320 e mandar exportar nessa qualidade agora e depois eu importar um outro arquivo para cá, quando eu importar ele vai voltar o meu áudio para 160. Então se a gente for importando vários arquivos, a gente tem que lembrar de trocar o áudio de novo, caso a gente queira mudar o áudio. Já quando a gente faz o batch, né, aquele que faz todos de uma vez, a gente só vai precisar fazer uma vez e ele vai mudar tudo. Bom, já definido aí a qualidade de vídeo, etc, codec e tudo, a gente está pronto para exportar, vai clicar aqui em Browse e vai selecionar onde a gente vai exportar o nosso arquivo e o nome dele. Então, versão final do arquivo DNX HD
e aí ele ficou aqui .mp4 e eu vou exportar ele em .mp4. Se eu arrastar outro vídeo aqui para poder fazer as mesmas configurações, ele não vai mudar a configuração de nada, mas ele vai mudar o áudio para 160 de novo, e aqui vai virar M4V, tomem cuidado com isso, é só ir aqui e renomear para MP4 de novo, tá? Mas no geral você já tem aí tudo salvo certinho. Uma última coisa que você pode fazer é clicar aqui para adicionar um preset, salvar toda essa configuração que você fez com qualquer nome que você quiser aqui, e aí você vai ter nessa lista aqui já salvo diversos presets. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, vários, ó, Full HD, 4K H265 8-bit, 20 RF, então eu vou nomeando aqui pelo FPS, o RF, bitrate, etc, tá? Bitdepth e etc. Então a gente tem como salvar as pré-configurações aí para não precisar ficar fazendo tudo de novo. Joga o arquivo, clica aqui, pronto, tá tudo configurado, só mandar exportar. Certo, tudo configurado, eu vou clicar em Start Encode para começar a exportar ou add to queue para poder mandar para a lista, a fila aqui, porque eu posso ir importando vários arquivos, fazer várias configurações diferentes ou iguais e depois ir adicionando eles, cada um aqui no queue, tá? E aí por fim eu venho aqui no queue aqui, nesse botão aqui, e aí eu vou ter aqui a fila de arquivos e eu vou dar Start Queue, ele vai fazer todos de uma vez, eu não preciso ficar lá assistindo e nem clicando um por um. Mas no caso aqui, como é um só, eu vou clicar em Start Encode e ele vai fazer aí o processo aqui, ele está encodando o arquivo, vai transformar ele em H264 e vai ficar com aquela qualidade que a gente viu lá no início, eu mostrei todas as qualidades. Certo? E se a gente está utilizando o DNX-HR, que não importa lá no Handbrake? A gente viu que o ProRes funciona, outros codecs funcionam, mas o DNX-HR não funciona, então a gente não vai conseguir trabalhar 4K do DNX no Handbrake, a gente vai precisar utilizar outro software. E aí a gente vai partir para o FFmpeg. O FFmpeg é um pouco mais complicado porque vai utilizar a linha de comando. Eu particularmente gosto muito de utilizar o FFmpeg, tá? Acho que funciona rápido ali, eu dou a linha de comando, ele funciona, mas utilizar lá o Handbrake é muito melhor, né? Visual, tudo muito mais fácil de configurar, tá? Porém, o FFmpeg é uma opção tanto para quem trabalha com Linux, Mac, Windows, etc. E também para ser rápido ali, você fazer pela linha de comando, às vezes é mais rápido. Bom, FFmpeg, você vai colocar ele em alguma parte do seu computador, tá? Tá aqui a pastinha do software, tá? E aí a gente vai ter que fazer uma configuração aqui no Windows para ele poder reconhecer direto o comando do FFmpeg. Senão você tem que copiar o FFmpeg na pasta onde tiver os arquivos para você poder fazer a linha de comando. Senão ele não vai encontrar o arquivo executável. Se você quiser que o FFmpeg funcione em qualquer lugar do Windows, você simplesmente digitar o comando e ele funcionar, você vai ter que fazer essa configuração aqui. Então, eu tenho aqui a pasta do FFmpeg, onde ele tá vendo aqui? O caminho todo aqui. Eu vou copiar esse caminho, tá? Aqui no caso está em app, exporta, brananana, e ffmpeg.executável. Então eu vou dar um Ctrl C, vou copiar esse caminho aqui porque eu vou precisar dele. Vou aqui em System ou Sistema, se o seu computador estiver em português. Eu vou abrir essa tela aqui, tá? Aquela telazinha que tem lá das configurações do seu computador. Vou em Advanced System Settings ou as configurações avançadas de sistema. Ele vai abrir essa janelinha na aba Advanced aqui, ó, avançado, tá? E aí aqui embaixo eu tenho Environment Variables, ou as variáveis do seu sistema aí. Bom, eu vou clicar aqui no Environment Variables, e aí aqui embaixo na parte de System Variables eu tenho uma opção chamada Path, tá? Eu vou dar 2 cliques nela aqui para editar, para abrir essa janela. E aí aqui eu tenho vários caminhos para o CMD reconhecer automaticamente determinados softwares, tá? No caso, eu vou adicionar aquele lá do FFmpeg. Aqui eu já tenho, tá vendo aqui, ó, app, portable. Na verdade, eu tinha até copiado com o atalho com o FFmpeg executável, mas você não precisa, tá? Você deleta aqui o executável. A gente só precisa do atalho onde está o executável. Então, app, exporta, isso aqui eu vou dar OK, eu já editei, né? Na verdade, o correto seria, eu vou deletar aqui e vou adicionar de novo. Ó. Vou criar um novo path, vou colar aquele caminho lá, sem o executável, tá? Agora ele está aqui adicionado, eu vou dar OK, OK, OK e fechar essa janela. Pronto. Agora todos os softwares, todos os executáveis que estão nessa página, quando eu abrir o CMD e digitar FFmpeg, FFplay, ele já vai reconhecer automático esses executáveis aqui, entendeu? Em qualquer parte do computador que eu estiver trabalhando. Certo, como que eu utilizo o FFmpeg para exportar o meu vídeo em H264 ou H265? Eu vou abrir aqui o CMD, certo? E aí eu vou na pasta onde está o arquivo que eu quero exportar. No caso aqui, ele está no teste H264, c2.cd/teste H264. Eu tenho aqui os arquivos que eu quero transformar
utilizando o FFmpeg para H264 ou H265. Eu já deixo salvo aqui uma série de comandos prontos, né, onde eu só vou colocar aqui o nome do arquivo, a extensão e o arquivo de saída, tá? Com várias configurações. Então aqui eu já tenho meio que configurado algumas coisas. Eu vou deixar aqui embaixo já esses comandos todos para vocês copiarem e colar aí e já fazer a exportação normal do seu arquivo. Então eu selecionei ali, dou um Ctrl V e aí eu tenho FFmpeg, que vai chamar o programa, -i, e aí a gente começa aqui a configurar. Então o nome do meu arquivo é testefinal.mxf, certo? E -c, -v, que faz parte dos comandos aqui para a gente configurar o codec que vai vir. No caso, libx265 para H265, libx264 para H264. Então, no caso aqui, eu vou para 265, menos CRF, vai definir o valor RF, que nem lá no Handbrake. Pode ser 20, 18, etc. Normalmente, para H265, eu utilizo 20, para H264, 18, mas é aquilo que eu falei, depende do que você quer de qualidade e tamanho de arquivo, tem que saber dosar aí. Aí menos preset, no caso fast, para fazer mais rápido, pode ser slow, medium, a mesma coisa que lá no Handbrake. Menos C, A, vai chamar o codec de áudio. No caso aqui eu estou usando a AAC, pode ser MP3, etc. Trabalha com vários codecs. Menos B, A, vai definir a qualidade do áudio, 320K, 160, 192, você que vai definir a qualidade do áudio. E por fim, o nome do arquivo final. Arquivo final FFmpeg. E pronto, agora eu tenho uma linha de comando que vai transformar o meu teste final em H265, qualidade CRF20, num preset fast, num áudio AAC com qualidade 320, para o que eu quero, tá? Uma coisa importante a destacar é que esse comando aqui, ele vai gerar um arquivo com base no bitdeft original. Então, se o seu arquivo ele é H2, ele é 10 bits, ele vai gerar um arquivo 10 bits. Se o seu arquivo é 8 bits, ele vai gerar um arquivo 8 bits, tanto para H264 quanto para H265. Caso você queira forçar o seu arquivo a ser 8 bits, você pode utilizar esse comando aqui, ó, -pixfmt-uv420p. Então, quando você colocar isso logo depois do seu codec aqui, a gente vai colocar esse comando e aí ele vai forçar o seu arquivo a ficar 8 bits ao invés de 10 bits, o que vai, obviamente, diminuir o tamanho dele, etc. Isso serve tanto para H264 quanto para H265. Todos esses comandos vão estar embaixo para vocês poderem copiar e colar, que aí fica muito mais fácil. Só copia, cola e pronto. No máximo vai mudar o RF pela qualidade e o preset para ser mais rápido ou devagar e ficar maior ou menor o arquivo. Uma última coisa que você pode fazer aí no FFmpeg fácil de fazer é cropar o seu arquivo para ele ficar numa resolução que você queira. Então você pode utilizar aqui o crop e definir que ele vai ter 3840 por 1634. Ou se você quer um visual que o seu arquivo esteja em 2.35 de aspect ratio, aí você vai fazer 1920, 2 pontos, 816 e por aí vai. Você pode cropar o arquivo para ele ficar no aspect ratio correto. Então é isso, gente. Colocado aí o comando, eu vou dar Enter e ele vai fazer a conversão, vai transformar o meu arquivo em H265, 8 bits ou 10 bits, depende do que eu configurei, tá? Não tem muito mistério utilizar o FFmpeg ou o Handbrake, é tudo muito fácil, depois que você aprende, fica tudo automático. Agora parece meio demais assim, mas não tem nenhum mistério, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula aí, quase 40 minutos, sei lá, 1 hora de aula, mas vocês conseguiram entender que a gente não deve utilizar NLE para trabalhar com H264 e H265 na hora de exportar, vai utilizar DNX ou ProRes, exportar, e aí depois vai trabalhar com o Handbrake ou com o FFmpeg e vai fazer a exportação para H264 ou H265. A gente vai chegar em resultado muito melhor, né? A gente viu aí o comparativo entre Premiere, DaVinci e FFmpeg, então os resultados com o FFmpeg e o Handbrake são muito melhores e o tamanho dos arquivos muito menores. A gente viu aí que a diferença é muito grande, tá? Aqui eu tenho um H265 8 bits aqui em 20 megas, aqui ó 21 megas o 10 bits, e aí a gente pega o mesmo H264 do Premiere, 116 megas. Então o H265 até ficou menor, ele fica pequeno no Premiere, mas aí demora mais para exportar, tem problema de shift de cor, então não adianta a gente utilizar ele, porque é ruim. O H264 também tem vários problemas e fica grande. O do DaVinci não tem tanto problema, mas fica enorme, 106 contra 20 megas. Então a qualidade é pior e o tamanho maior utilizando a NLE. Então vamos sempre utilizar o Handbrake ou o FFmpeg ou algum
software específico para trabalhar com H264 e H265. Uma última coisa que eu quero falar antes de terminar a aula é que depois de exportar, a gente sempre deve pegar o nosso arquivo e jogar de volta na NLE e fazer aquilo que eu fiz lá no início da aula, colocar em cima da timeline e ativar e desativar o layer para ver se deu alguma diferença de cor, de contraste, de qualidade, etc. Então vai fazer exatamente aquele processo lá para ver se não deu nenhuma mudança. E a gente não entrar na neura de ai meu Deus, eu joguei o meu vídeo no YouTube, no Vimeo, no WhatsApp, eu rodei o meu vídeo no VLC, eu rodei o meu vídeo no Windows Media Player e cada lugar tá com uma cor diferente. Infelizmente a gente não tem controle sobre isso, cada player, cada navegador, o Chrome vai trabalhar de um jeito, o Opera vai trabalhar de outro, o Internet Explorer de outro, o YouTube de uma maneira, o Vimeo de outra, então não adianta pirar. Cada um vai acabar, pode acabar, né? Não necessariamente, mas pode acabar gerando shift de cor, de contraste, etc. E com isso a gente não tem como ter controle, a gente não tem como pirar com isso. Não adianta querer ficar fazendo tudo ficar igualzinho em todos os lugares, porque não vai rolar. Tenham isso em mente, tá? Não pirem com isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, vai lá no Facebook, procura a gente lá. E é isso, gente. Muito obrigado aí. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.